Vamos iniciar então o nosso segundo dia da semana de aniversário de 87 anos aqui do Centro Espírita Luz e Verdade, o nosso CELV. E ontem nós tivemos o Orson, para quem não pôde estar presente, não acompanhou. Semana que vem nós vamos liberar todas as palestras, tá? No nosso YouTube, no canal do YouTube. Mas a gente não está fazendo ao vivo para que a gente pudesse ter a presença de todo mundo aqui. É um momento especial que a gente quer que as pessoas estejam aqui junto conosco. Hoje nós recebemos então o Sidney Fernandes. É um trabalhador espírita de longa data, da cidade de Bauru. Ele nasceu em 20 de julho de 48. E teve sua carreira no Banco do Brasil. E ele é do SEAC. Trabalhou lá com o Richard Simonetti, muito tempo, né? No SEAC em Bauru. E ele é um escritor espírita, já na sua 18ª obra. É isso, né, Sidney? 18ª obra já. E todas elas estão ali, inclusive na saída. O pessoal está cuidando ali para que todos nós podemos adquiri-las após o encerramento dessa palestra. E tem uma gentileza muito grande, né, do Sidney, que vai fazer uma doação das obras vendidas aqui para a nossa casa. Então a gente já agradece de antemão, né, esse presente aí. Tá certo? Nós vamos então, a palestra de hoje é o lançamento desse livro aqui, Jesus ou Cristo. Então eles farão uma dinâmica, o Sidney com o Theo, de perguntas e respostas em relação a tudo que foi compilado nessa obra, muito interessante, e está fazendo o lançamento aqui com a gente. Então, um privilégio nosso de recebê-lo nesse dia. Para iniciarmos, então, oficialmente, vamos fazer a nossa oração e logo após eu chamo o Sidney, tá bom? Então, vamos nesse momento, sempre com motivos para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a toda a equipe espiritual que dirige essa casa, para que nós possamos estar aqui hoje, envolvidos em boas energias, envolvidos nos melhores pensamentos, nos melhores sentimentos, para recebermos de coração aberto, de mente fresca, todos os ensinamentos e conhecimentos que serão nos oferecidos nessa noite. Agradecemos também a presença do nosso irmão Sidney Fernandes, de toda a sua equipe, que dispuseram do seu tempo, das suas energias, para estar aqui conosco, compartilhando sua trajetória e a sua vivência dentro da doutrina espírita. Que possamos nós estarmos em sintonia com a equipe espiritual e entre todos que aqui estão nessa noite especial. Dessa forma, agradecemos novamente a Deus e a Jesus por mais essa noite. Então, a palavra está contigo, Sidney e Theo. Sejam bem-vindos à nossa casa novamente e estejam à vontade para o trabalho da noite. Boa noite a todos. A gente, até em nome do Sidney, agradecer a recepção. A gente foi muito bem recebido. Perguntado se a gente fez uma boa viagem. Graças a Deus a gente chegou bem e com certeza vamos chegar bem também na volta para casa. Meu nome é Theo Oliveira. Eu sou radialista lá na cidade de Bauru. Trabalho também no Centro Espírita Amor e Caridade. Na Rádio SEAC, também na TV SEAC. A gente tem alguns programas lá que a gente grava, tanto para a TV quanto para a rádio. Sou o responsável pela programação da Rádio SEAC na internet. É só uma rádio web, não é uma rádio que você sintoniza no carro ou no seu rádio. E eu estou acompanhando o Sidney nesse lançamento, que é a 18ª obra dele, que tem por título Jesus ou Cristo. Aí, ao final da palestra, a gente fala um pouco mais das outras obras do Sidney. E eu começo essa nossa palestra de lançamento, é sempre num formato como se fosse um pinga-fogo, né? É que as perguntas, como ele já sabe a resposta, então não chega a pingar tanto fogo assim, né? E eu começo perguntando para o Sidney sobre o título do livro. E eu gosto de fazer uma relação assim. Imaginemos que a gente morasse no mesmo bairro onde Jesus mora, né? Aí chega uma pessoa e pergunta, você conhece o Jesus? Fala assim, o Jesus, o filho da Maria. Aí chega uma outra pessoa e fala, não, mas esse daí não é o Cristo, o filho do José? Né? Aí fica a minha pergunta para o Sidney. Sidney, o título do seu livro, Jesus ou Cristo, não são a mesma pessoa, Sidney? Boa noite a todos. Que a paz do personagem da noite, Jesus, esteja conosco.
Jesus era um nome muito comum na Palestina e ele nasceu numa pobre, desconhecida aldeia da Palestina. Na verdade, não se pensava que ele fosse o Cristo, aquele que estava sendo anunciado há muito tempo pelos profetas, que era aguardado. O povo judeu tinha uma expectativa muito grande que ele, o Cristo, viesse para salvá-los do jugo do povo romano. Então, de uma certa forma, aquele Cristo os decepcionou, porque eles estavam aguardando um guerreiro, um lutador, alguém que viesse libertá-los e provocar a hegemonia do povo judeu. E eles acreditavam que eles poderiam ser conhecidos e serem respeitados por todo o mundo. É bem verdade que o povo judeu é um povo assim de uma fé inquebrantável, de uma energia. E hoje a gente conhece muito bem o quanto valor que tem o povo judeu, a ponto de eles nunca terem um país próprio e a partir de 1948, com os recursos recebidos da ONU em virtude do Holocausto e também as doações dos grandes milionários judeus, eles puderam ter o seu próprio país. Uma pena que eles não estejam pensando da mesma forma em relação ao povo palestino, que está também esperando ter a sua casa própria. Mas a diferença é esta. Jesus, durante muito tempo, não foi conhecido por ninguém. Ele não tinha esse respeito que nós temos agora. E ele era apenas um Jesus, apenas um menino que nasceu numa desconhecida aldeia da Palestina. Sidney, no seu livro você cita também um momento em que Jesus deixa o anonimato. Aí a gente fica pensando, né? Em algum momento, apesar dele ser seguido por grandes multidões, nas vezes que pregava ou que realizava os chamados milagres, mas qual é esse momento em que Jesus deixa o anonimato, Sidney? Na verdade, durante um século, nós não sabemos exatamente o tempo, porque se vocês bem notarem, não há registros históricos sobre Jesus. Logo depois da morte dele, Jerusalém foi destruída, ficou apenas o Muro das Lamentações, que está em pé até hoje. Mas Jesus, durante muito tempo, ele, não vou nem dizer que era um ilustre desconhecido, ele era desconhecido mesmo. Ninguém sabia de Jesus. E muito menos o consideravam o enviado, o esperado, que seria o Cristo. De que forma ele deixou anonimato? Através de Paulo de Tarso. Se não existisse Jesus, não existiria Paulo de Tarso. Sem Paulo de Tarso, Jesus e o cristianismo jamais seriam conhecidos. Depois do encontro à porta de Damasco, quando ainda Saulo, as pessoas pensam que ele mudou de nome, mas na verdade ele tinha dois nomes. Ele era um cidadão romano que havia nascido em Tarso, mas ele tinha dois nomes. E era habitual que o segundo nome, geralmente em grego, tivesse uma ligação com o povo latino. Então ele chamava-se Saulo Paulo de Tarso. O sobrenome lá era a cidade
em que o indivíduo nascia. Quando na porta de Damasco, ele caiu da sua montaria, eu digo montaria porque não se sabe exatamente se ele estava num camelo ou num cavalo. Todas as coisas relacionadas com o que se cita na Bíblia são ainda muito obscuras. Ele caiu da montaria, vislumbrado com uma luz enorme, tornou-se cego e ele ouviu uma voz, mas só ele ouviu a voz. Aqueles que o seguiam achavam que ele estava ou fazendo pilhéria, brincando, ou havia ficado desmiolado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem é o Senhor? Que voz é essa? Eu sou o Cristo que você persegue. E ele tinha razão. Saulo, cioso das leis mosaicas, passou a considerar o Cristo um embusteiro, um revolucionário talvez, mas que estava desrespeitando as leis mosaicas. E com isso, Paulo entrava nas casas dos cristãos, pegava as mulheres e as crianças pelos cabelos e os expunham em praça pública e os açoitava. Naquele momento, Saulo estava indo para Damasco para prender, castigar, torturar ou talvez matar Ananias. E quando ele está cego, Jesus lhe dá as instruções. É bom que vocês leiam em Atos dos Apóstolos exatamente o diálogo entre eles, que é um pouco longo. Vale a pena vocês conhecerem com detalhes. Mas, em resumo, Jesus recomenda a Saulo que entre na cidade, vá para uma hospedaria e aguarde que alguém vai procurá-lo. É então quando Jesus aparece em sonho para Ananias dizendo: vá cuidar de Saulo. Mas espera aí, Jesus, o Senhor está falando para eu cuidar daquele que está nos perseguindo, daquele que estava vindo aqui para me prender e me matar? É esse mesmo, responde Jesus. Mas considere que ele é o meu vaso escolhido. E essa expressão é muito forte, porquanto Paulo era um rochedo impetuoso, um transatlântico que estava no roteiro, e Jesus viu nele as qualidades, as condições, a cultura, a verve, a possibilidade de se expor em praça pública. Era um grande tribuno, e Jesus simplesmente veio modificar o roteiro daquele transatlântico. Eis então que o vaso escolhido era essa pessoa a dedo escolhida por Jesus para levar a sua mensagem durante todo o tempo em torno do Mediterrâneo e além do Mediterrâneo. Sem Jesus não existiria Paulo de Tarso. E sem Paulo de Tarso, nós não conheceríamos Jesus e não conheceríamos o cristianismo. Jesus deixou o anonimato ainda no primeiro século. Os homens despertaram então para a figura não mais só de Jesus, mas do Cristo, que teria surgido daquela aparente insignificância de uma pobre aldeia da Palestina, para de fato confirmá-lo como aquele que veio para a salvação. Não literal salvação, como pensavam os judeus, que até o último momento não acreditavam que ele fosse o Cristo. Aliás, não sei se vocês vão se lembrar, João Batista, vocês sabem que eles eram primos.
a Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Aliás, há uma passagem maravilhosa de Isabel, quando ela vai visitar Maria, e eis que, ao contrário, Maria vai visitar Isabel, e eis que, no momento em que ela entra na casa de Isabel, ela muda de tom e começa a falar coisas que não eram da boca dela. E aí nós temos um fenômeno extraordinário, em que um espírito do porte de João Batista conseguiu, dentro do ventre de Isabel, dar uma comunicação dizendo que ele estava sendo honrado com a presença da mãe do Salvador. É uma passagem linda. Vocês devem pesquisar para saber mais detalhes. João Batista conviveu com Jesus, cresceram juntos. E mesmo assim, quando João Batista está preso a mando de Herodes, já estava com a sentença de morte decretada, manda os seus auxiliares irem perguntar a Jesus se ele era o Cristo esperado ou teriam que esperar uma outra pessoa. Olha que absurdo. Ele que conviveu com Jesus, viu os milagres, viu os efeitos físicos, viu tudo que Jesus fez e principalmente, João Batista era um homem muito inteligente, captou a superioridade da mensagem de Jesus. Como é que ele ainda tinha dúvidas se Jesus era o Cristo? É que, seguindo a tradição judaica, João Batista ainda estava também, de uma certa forma, parafraseando o pensamento do povo judeu, esperando um guerreiro para salvá-los do poderio romano. Mas foi só aí, depois de 100 anos, nós não sabemos, desculpem, eu não posso ser preciso nas datas, porque nós não temos documentação para dizer as datas exatas. No livro vocês vão encontrar o momento em que um dos intendentes romanos manda uma carta para o imperador, perguntando o que ele devia fazer com os cristãos da turma dele, lá da cidade dele. É um dos pouquíssimos documentos, um dos pouquíssimos registros que fala dos cristãos. Ora, se falava dos cristãos, tinham que ser os seguidores do Cristo. E responde o imperador: olha, esse assunto aí pode ficar tranquilo, não há muitas manifestações, só pontuais, então não tome providência nenhuma. Uma das poucas cartas que menciona não o Cristo, mas os seus seguidores. Nessa questão também, dentro dessa resposta do Sidney, a próxima pergunta é: a gente que segue a doutrina espírita, pessoas que também são católicos, evangélicos, as pessoas que seguem esse Cristo que o Sidney fala não só no livro, mas falou agora nessa resposta. E muitas vezes, em matérias, em jornais, na internet, a gente vê citando sobre a dúvida da própria existência de Jesus. Mas nós temos, pelo menos a gente entende isso, eu penso dessa maneira, que quando a gente fala de Jesus, a gente se sente um pouco bem. A gente percebe mais também na época do Natal. A gente vê que o próprio planeta tem uma aura diferente, né? Todo mundo é solidário, todo mundo quer se ajudar. A gente lembra daquela pessoa que a gente pisou na bola, fala: o erro foi meu, vou ter que pedir desculpa para aquele cara, hein? Mas vamos lá, Jesus me ajuda. Aí vem a minha pergunta para você, Sidney. Não temos assim documentos históricos e muitas vezes isso gera dúvidas sobre a existência de Jesus. Por que a gente não tem esse tipo de coisa para se apegar? Isso seria necessário? Na verdade, Theo, todos nós, já criados normalmente em outras religiões, poucos de nós aqui são espíritas de berço, e dos espíritas, poucos são aqueles que vieram
pela grandiosidade da doutrina, vieram mais em busca de ajuda, de apoio, de amparo, pela dor. Meu pai mesmo, eu não era espírita ainda, frequentava a igreja católica, meu pai mesmo fazia uma via sacra. Eu lembro que eu era pequeno ainda, sentava em templos com tábuas, meu pai ia nos cultos evangélicos, ia nisso, naquilo, na Umbanda, mas ele foi encontrar na doutrina espírita o seu aconchego. Nessa época, eu ainda frequentava, eu fiz a primeira comunhão por iniciativa da minha mãe e da minha avó, que eram católicos, mas depois de um certo tempo, eu já não me encontrava mais e fiquei sem religião. Meu pai deu uma bronca. Filho, enquanto você estava indo na igreja, estava tudo bem. Eu frequento o centro espírita há muito tempo. Mas agora, sem religião, você não vai ficar. Foi quando ele me conduziu para as aulas de moral cristã espíritas. Então, na verdade, todos nós, ainda com o ranço de outras religiões, pegamos o bonde andando e não temos assim ideia precisa da grandiosidade do Cristo, porque a gente acabava frequentando, como infelizmente muitos ainda frequentam, as casas religiosas para obterem ou a salvação, ou a solução dos seus problemas, ou simplesmente pelo hábito, ou para não dizer que não tem religião. Mas sentir e praticar a doutrina do Cristo, somos poucos ainda. Depois da morte de Jesus, ocorreu a grande revolta judaica. Não sabemos o tempo ainda, mas provavelmente entre 66 depois de Cristo e 70 ou 73 ou 74. Com a morte de mais de 1 milhão de judeus e a total destruição de Jerusalém. Assim, desapareceram todos os sinais, todos os documentos que pudessem provar, falar da existência desse líder, desse Cristo, desse Salvador. Qualquer documentação que eventualmente pudesse representar a memória ou o histórico da época desapareceu. Por isso, apesar de todas as buscas da arqueologia e da antropologia, há poucos indícios sobre a existência concreta de Jesus, do personagem mais importante da cultura ocidental. Aí tem uma outra pergunta aqui, ainda dentro disso que você falou. Alguns historiadores, como eu disse aqui anteriormente, aí vem, né? Mas Jesus existiu mesmo, era assim, era assado, aí cai naquilo que eu falei. O nosso sentimento, tem uma frase que fala que a gente não manda no sentimento, a gente controla o nosso comportamento, mas o sentimento é diferente, né? Então, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente sente vontade de fazer o bem para outra pessoa, eu acredito que não há como negar a existência de Jesus, né? Aí tem as pessoas que não acreditam em Deus, mas cada um, né? Eu acredito, eu estou bem, se a pessoa não acredita, ela está bem também. A gente não pode querer forçar uma pessoa a acreditar naquilo que ela ainda não está preparada para isso. E essa história dos historiadores trazerem para a gente essa dúvida da existência? Kardec não poderia, quando começou a tomar contato com os espíritos superiores, porque quando ele se aproximou, os espíritos brincalhões que provocavam os fenômenos, os efeitos físicos, esses foram afastados. Ficaram apenas os espíritos sérios. Mas mesmo com contato com os espíritos sérios, os grandiosos historiadores da humanidade, sábios da humanidade, ele não poderia falar em religião. Porquanto as pessoas raciocinavam assim: se por trás das mortes, das perseguições das cruzadas, das torturas e dos roubos
da Inquisição, se por trás dessas barbaridades estava Jesus, estava o Deus, então eles não existiam. A ponto de um sábio sair no meio da rua dizendo que Deus não existia. Deus morreu. Pois bem, era um prato cheio para jornalistas, pessoas que queriam criticar o espiritismo, sacerdotes, para criticar qualquer coisa que surgisse e falasse em religião. Então Allan Kardec, agora já não mais o professor Rivaio, Allan Kardec, não poderia abrir a boca e falar em religião, porque seria massacrado. Por isso que a primeira obra, O Livro dos Espíritos, embora ela focalize em várias partes, praticamente o Pentateuco da doutrina espírita, não poderia falar abertamente em religião, sob pena de se colocar a doutrina espírita de bandeja para que ela fosse exterminada. Então, em 1857, tivemos um livro que falava apenas da filosofia espírita. Em 1861, aliás, o Livro dos Médiuns, a princípio, fazia parte do Livro dos Espíritos, era um volume só. Mas os Espíritos orientaram, não, você separa agora. Lance, em 1857, um livro que originalmente tinha apenas 501 perguntas. Notem que a segunda edição do Livro dos Espíritos foi lançada em 57. Só foi sair em 1860, 3 anos mais tarde, já com 1018 ou 1019 perguntas. Por que eu falei os dois números? Porque há edições em que há 1019 e outras 1018 perguntas. E no mesmo ano de 1860 sai a terceira edição do Livro dos Espíritos. As duas esgotadas assim rapidamente. Então ele falou sobre filosofia, trouxe um manual sobre mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos, mas só foi falar em religião 7 anos mais tarde, em 1864. Era preciso, em todas as comunicações, se vocês perceberem, todo final de comunicação do Livro dos Médiuns, perto de 100 mais ou menos, assim no finalzinho, os espíritos dizendo: é preciso destacar o aspecto religioso do espiritismo, é preciso falar em religião. Foi aí que Allan Kardec abalançou-se para lançar o Evangelho segundo o Espiritismo 7 anos mais tarde, depois do Livro dos Espíritos. Mas quer dizer então que o Espiritismo trouxe uma religião nova? Negativo. Ela já existia, como diz um grande escritor. Era o cristianismo. E um detalhe, Allan Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo apenas o aspecto moral do Cristo. Não falava em milagres, não falava em tabus, não falava em rituais, não entrava em questões da transformação da água em vinho, nada disso, para que esse livro representasse um pensamento que poderia ser assimilado em qualquer parte do mundo. Você pode levar o Evangelho segundo o Espiritismo para qualquer região do Oriente, Oriente Médio, se for um indivíduo aberto, desprovido de más intenções, disposto a ler mesmo, ele vai encontrar ali ramificações com o Alcorão, com os livros hindus e muitos outros. Por quê? Por que isso?
Porque Jesus, 6.000 anos antes da sua vinda, da sua encarnação na Terra, ele já espalhou os seus enviados por todo o planeta. Não podemos nos esquecer de que ele é o governador moral do planeta. E quando a Terra desprendeu-se do Sol há 4 bilhões e 500 milhões de anos, isso aconteceu sob a regência de Jesus, que foi nomeado por Deus, que ele chamava de Pai, Pai bondoso, querido, condescendente. Nessa época ele já era puro e perfeito. Mas no século XIX as pessoas não acreditavam, porque eles estavam com a Inquisição muito recente, com as dores ainda da Inquisição. Mas mesmo com todos esses obstáculos, os historiadores não têm dúvida quanto à existência de Jesus, mesmo sem um documento escrito que fale especificamente de Jesus, por causa daquilo que eles chamam de múltipla confirmação. Quando muitas pessoas, muitos sábios, intelectuais, que não se conhecem, não se comunicam, falam a mesma coisa, é porque eles estão se referindo a uma verdade. E é o que acontece com a figura de Jesus. Dita, falada, respeitada por todo o mundo, mesmo que as pessoas não se comuniquem. E você vai encontrar o respeito em relação a Jesus até no próprio Alcorão. E vocês estão notando que essa múltipla confirmação foi utilizada por Allan Kardec no momento em que ele estava elaborando o Livro dos Espíritos, em que ele mandava a mesma pergunta para o sul da França, para a Itália, para a Alemanha, depois coletava as respostas, que não eram exatamente iguais, mas o sentido era o mesmo. Só depois disso que ele colocava em o Livro dos Espíritos. Portanto, quando muitos autores que nunca se conheceram, nunca se leram, nunca se encontraram, nem se comunicaram, fornecem as mesmas informações, frases, ditos, ideias exatamente iguais entre si, pelo menos quanto ao conteúdo, nós estamos diante da confirmação de um personagem, estamos diante da sua confirmação histórica. O Sidney falou do Kardec aqui, que o Kardec não queria saber de polêmica, né? Não vamos escrever sobre isso, o pessoal vai me massacrar, ou então não vai querer saber do espiritismo. Aí a gente entra aí num pedaço polêmico sobre o livro e sobre a pergunta que eu vou fazer para o Sidney. Essa eu tenho que ler, que essa daqui tem mais de uma linha, né? Então não consigo memorizar, eu já estou meio idoso já, então é complicado. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial, segundo o imperador Constantino, sua pureza original foi preservada? O que o Constantino tem a ver com essa história toda, Sidney? Infelizmente, a pureza doutrinária, a pureza do cristianismo não foi preservada. Infelizmente, é de se lamentar que o cristianismo tenha se tornado aquilo que poderia ser muito bom, mas se tornou uma coisa nociva ao desenvolvimento das puras ideias do Cristo. Porquanto, não bastaria a Constantino, que transformou o cristianismo em religião oficial por razões políticas, isto é, ele queria que todo mundo tivesse a mesma religião para poder falar a mesma língua, melhor unificar as religiões sob o seu domínio dos seus territórios. Mas não bastava a ele tornar o cristianismo uma religião oficial. Constantino gostou de uma ideia de Atanásio de Alexandria, de considerar Jesus, Deus e Espírito Santo como uma só substância. Estava criado o fenômeno da Santíssima Trindade.
mas realmente é de se lamentar que a partir do momento em que o cristianismo se tornou religião oficial, as coisas se inverteram. Aqueles que não eram cristãos se tornaram cristãos. Os algozes viraram cristãos. E aqueles que realmente mantinham a fórmula inicial lá da Casa do Caminho, de Pedro, passaram a ser perseguidos. Porque eles sentiram que estava ocorrendo uma grande deturpação, a ponto de os homens começarem a mandar tropas e mais tropas nas cruzadas, a fim de defender os territórios santos. Ou crê ou morre, a ponto de saírem tropas e mais tropas, devastando regiões até de cristãos. Há, inclusive, uma passagem, não sei se o Theo vai me perguntar isso, dos cátaros, porque os indivíduos começaram a utilizar-se do poderio da igreja a benefício próprio. Com isso, afastando-se completamente da simplicidade e do amor que o Cristo nos trouxe. Os cátaros eram povos pacíficos ao sul da França. E eles cometeram, assim, a barbaridade de passar, assim como acontecia lá na Casa do Caminho de Pedro, onde havia sessões espíritas. Vejam, leiam Atos dos Apóstolos de Lucas. Vocês vão ver ali as comunicações mediúnicas no meio dos cristãos, no colégio apostólico. Esse povo cátaro passou a ter uma sensibilidade muito grande e os senhores feudais, muito interessados nas riquezas e nas terras lá do sul da França, convenceram o Papa a autorizar um ataque em cima dos cátaros que praticamente os dizimou. E há uma frase que eu li ali que me arrepia só de repeti-la. Quando um soldado chega até o comandante que estava atacando os cátaros e pergunta: Senhor, como vamos distinguir quem é cristão e quem não é? Matem todos. Deus saberá separar os seus. Para vocês verem que a assunção oficial do cristianismo, infelizmente, não foi uma boa coisa. Sidney, você fala também aqui, tem uma pergunta sobre o sumiço de Jesus. Aí eu fico sempre na dúvida desse sumiço de Jesus. Jesus abandonou nós, Jesus foi embora, falou, eu não quero mais saber de cuidar dessa terra, vou deixar o meu vice no lugar. Como que é essa situação? Eu já falei sobre isso. Os desmandos inquisitoriais anestesiaram a consciência do povo e da intelectualidade. No século XIX, arrastaram-se como rastrilhos de pólvora concepções negacionistas, tanto a respeito da existência de Jesus, como do próprio Deus. Se as religiões oficiais ocidentais torturaram, roubaram, mataram, se essas religiões haviam sido originadas de Jesus, o cristianismo era uma farsa, assim como o próprio Deus. E voltando sobre o que se diz sobre Jesus, você falou dos historiadores, falou da galera que não acredita, né? Aí eu gostaria que você falasse o que Emmanuel e o que Kardec dizem sobre o personagem Jesus. Emmanuel evidencia a perfeita identidade de Jesus com Deus. E ele mostra que é um indivíduo que veio trazer um ser, o espírito mais perfeito que passou pela terra, elementos para acelerar a marcha evolutiva do nosso planeta, sem necessariamente
confundi-lo com o Criador, mas coloca Jesus com os valores divinos necessários dentro da hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. E Kardec? Eu vou me permitir agora ler o que Kardec fala, porque é tão importante que, se eu falar, posso talvez dispersar o real sentido das palavras dele. Espírito superior, de ordem elevada, muito acima da humanidade, atribuindo-lhe a condição de enviado de Deus, sem supô-lo como Deus, demonstrou que foi mais que um profeta, porquanto um Messias divino. Daí a palavra Cristo, é o Messias divino. Destacou ainda Kardec a sua organização carnal, mais vivendo a vida espiritual do que a corporal, com imensos poderes extraídos dos fluidos quintessenciais terrestres através das qualidades do seu espírito. Sua imensa força magnética era secundada pelo seu incessante desejo de fazer o bem às criaturas. É só a gente pensar um pouquinho, abre aspas, os milagres que Jesus realizou, a ponto de retirar da tumba Lázaro. Muita gente acha que Lázaro foi ressuscitado. Vem a doutrina espírita para dizer que os poderes de Jesus, mesmo com todos os poderes, se Lázaro efetivamente estivesse morto, ele não poderia ser ressuscitado. Porquanto a fé só é inabalável quando colocada frente a frente com todos os organismos racionais da humanidade, diz Allan Kardec. Mas Jesus percebeu que Lázaro estava passando por um fenômeno cataléptico, em que ocorre o resfriamento, ocorre a respiração quase que não existe mais. E, infelizmente, há pessoas que foram enterradas vivas, inclusive a de um ator muito famoso, que tempos atrás foram fazer uma troca de caixões e ele havia se movimentado depois da morte. Hoje, com o eletrocardiograma, com o exame da chamada midríase, que é quando ocorre aquela dilatação total da visão depois da morte, isso é muito raro de acontecer. Mas muita gente acha que Jesus ressuscitou Lázaro, quando na verdade apenas o próprio texto evangélico diz: Lázaro dorme. E Jesus, com o seu poder magnético, esse citado por Kardec, chamou, da mesma forma que ele, nos casos de obsessão, tinha um poder extraordinário para a retirada dos espíritos que se encontravam no local. Essas são as informações de Emmanuel e de Allan Kardec em torno do Cristo. Eu estou dando risada aqui, porque tem uma pergunta aqui, que ela é assim, são duas, eu vou fazer as duas para o Sidney de uma vez, né? A pergunta fala assim: os evangelhos de Jesus foram modificados? Por que os evangelhos foram modificados? Eu fico imaginando uma galera numa sala, fala assim, ó, lê para mim aí o que está escrito. Ela tá assim, 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 a sala. Fala, opa, é um pedaço aí que eu acho que eu não gostei, hein? Dá para você tirar esse pedacinho aí, porque isso daí não vai favorecer nós, né? Aí eu faço a pergunta para você, Sidney. Os evangelhos foram modificados ou não? E se foram modificados, foi por querer, foi sem querer? O que aconteceu? Então eu coloco as coisas de uma maneira assim muito simples, né? Na verdade, foram modificados, sim, muitas vezes. Existe um livro de Bart Ehrman, cujo título é O que Jesus disse. O que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê?
que mostra detalhes das alterações do texto evangélico. Algumas alterações involuntárias, porque você sabe, não existia a imprensa, não existia o xerox, não existia o celular para se fotografar. Eles copiavam de um pergaminho para outro. Inclusive o evangelho não era qualquer um que tinha, que era um calhamaço desse tamanho, e era muito caro, né? Um copista levava aí meses para transcrever. Então, no cansaço, às vezes ele mudava uma vírgula, e você sabe que o evangelho originalmente foi escrito em grego. E o grego, você mexe uma perninha na letra, já muda o sentido. E Bart Ehrman fala isso. Muitas modificações involuntárias, outras, em virtude das imitações de interesses da época, fizeram essas alterações que, algumas intencionais, outras políticas, levaram muita gente a duvidarem dos textos evangélicos, a ponto de um dos maiores intérpretes do evangelho não admitir que o evangelho seja real. A única coisa que ele admite é o Sermão da Montanha. E ali parece que, no entendimento dele, não houve nenhuma alteração. Mas, no geral, nós, infelizmente, temos ainda algumas alterações. Vamos ver se dá tempo de eu contar uma historiazinha rápida sobre isso. Teodora, uma imperatriz, que antes era concubina, não, antes era meretriz, tornou-se concubina de um imperador. Eis que ela ouviu um boato de que as barbaridades que ela estava fazendo, ela retornaria numa outra encarnação como escrava. Falou, não tem esse negócio não, eu quero continuar sendo rainha. Mas aí ele está dizendo no evangelho a reencarnação, e você vai reencarnar. Ela falou, negativo. Chamou o marido, falou, olha, manda tirar tudo que tem de reencarnação da Bíblia. E muitas coisas foram retiradas mesmo. Acontece que nessa época, o Papa Damaso já havia convidado o grande culto Jerônimo, que foi inclusive canonizado, para criar a chamada Vulgata. O que era isso? Jerônimo, uma coordenação, um pensamento, uma capacidade intelectual extraordinária, uma cultura imensa, pegou todos os evangelhos apócrifos. Tinha evangelho lá de Maria, de Judas, um monte de evangelho. Ele foi separando o joio do trigo e conseguiu manter 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando aconteceu a Vulgata, não tinha mais meio de modificar o evangelho. Por isso que nós ficamos lá com certas expressões muito específicas, e eu vou citar rapidinho, depois vocês pesquisem em casa. É aquela passagem, por exemplo, com Nicodemos. Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo para encontrar o reino dos céus? Oh, Nicodemos, você que é um homem culto, não sabe as coisas de Deus? E Jesus dá uma lavada no Nicodemos. E aquele outro caso em que Jesus desce do monte depois da transfiguração, em que ele havia estado ao lado de Elias e de Moisés, e de encontro, os discípulos perguntam para ele, quando ele está descendo, tinha acabado de passar por um fenômeno de materialização de Elias e Moisés ao lado de Jesus. Está na Bíblia isso, verifiquem lá. Jesus, dizem aos profetas que Elias há de vir. E olha que está Elias. Realmente, confirmou Jesus,
Ele estava se referindo, se não me engano, a uma expressão de Oséias. Elias há de vir, mas ele já veio. E fizeram com ele o que bem entendiam, referindo-se à decapitação de João Batista. E no finalzinho está ali: então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, isto é, claramente dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. Aliás, se vocês quiserem ainda pensar um pouquinho a respeito, embora isso não seja matemático, Elias tinha sido responsável pela decapitação de um monte de sacerdotes. E aí ele veio com aqueles pontinhos pretos no perispírito dele, que o colocaram com vulnerabilidade para uma morte através da decapitação também. Embora isso não seja matemático. Nós sabemos, através de André Luiz, que nem sempre nós temos que morrer da forma como, abre aspas, matamos no passado. E a terceira passagem que eu acho extraordinária é aquela do cego de nascença. Os discípulos sabiam que aquele homem era cego de nascença. Olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Jesus, por que razão este homem nasceu cego? Por causa dos seus pais ou dele mesmo? Por que seus pais? Porque Moisés, no Decálogo, colocou uma besteirinha ali dizendo que filhos, netos e bisnetos herdariam os pecados dos seus ancestrais. Depois disso foi desfeito. Uma besteira muito grande. Alguns espíritas interpretam isso dizendo assim: pode ser que eu seja bisneto de mim mesmo. E aí sim eu estaria trazendo os pecados do meu bisavô comigo. Mas é uma interpretação livre também. Mas vamos tirar essa parte aí. Vamos repetir a pergunta dos discípulos. Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Seus pais? Nós já vimos que isso não é possível. Ou ele mesmo? Mas espera aí. Ele mesmo quando? Era cego de nascença. Nasceu cego. Quando que ele pecou para nascer cego? Então está muito clara. Para mim é a expressão mais clara do Evangelho para provar a reencarnação. Estavam se referindo à vida espiritual dele ou uma vida anterior em que ele, abre aspas, pecou para nascer cego. E depois no transcorrer da passagem, vocês vão perceber que Jesus diz claramente que nem foram os pais, nem ele, que ele havia nascido para testemunhar a glória de Deus. O que quer dizer isso? Interpretação espírita. Que ele sujeitou-se, teve a honra de renascer e ser curado por Jesus para que Jesus ficasse mais conhecido ainda ao curar um cego. Porque você sabe, né? A fama de Jesus não era pela mensagem que ele trazia. Não era pela mensagem extraordinária de amor, do perdão, da condescendência. Era por causa dos milagres que ele fazia, das curas que ele fazia. Por isso que nós encontramos ali a reencarnação muito clara nos evangelhos. Mas eu tive que me estender um pouquinho na resposta, Theo, para dizer para você que realmente os evangelhos foram modificados, mas algumas coisas escaparam, que até hoje nós temos provas cabais da reencarnação no Evangelho do Cristo. Bom, já estamos chegando ao final. Como eu digo lá no meu programa, né? Quando eu falo que está acabando o programa, o pessoal solta fogos de artifício. Pô, graças a Deus você vai embora, né? Não está aguentando mais. Fala, não, muda de rádio, não precisa ficar escutando, né? Aí eu pergunto para o Sidney nesses finalmente do nosso bate-papo. No seu livro, o título é Jesus ou Cristo? No seu livro, você só fala de Jesus
E já engato a última pergunta, para não atrapalhar mais você. Qual a mensagem que você quis passar escrevendo esse livro, Jesus ou Cristo? Na segunda parte eu falo de Kardec, sobre a história do espiritualismo, que foi trazida assim com muito carinho pelo personagem extraordinário que criou o grande detetive da sua época, Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Eu faço um relato em torno da história do espiritualismo. Falo sobre a influência dos princípios espíritas na atualidade. Vocês podem notar que muitos congressos médicos começam a sugerir a espiritualização dos seus pacientes. Isso tá se alastrando por todos os congressos médicos. Peraí, então quer dizer que os médicos estão sugerindo uma religião? Não. Eles não falam em religião. Mas falam que a pessoa tem que ter empatia. Que elas devem pensar no semelhante. Parar de pensar só no seu umbigo. Falo de William Crookes, Leon Denis e outros grandes pensadores notáveis que poucas pessoas conhecem, como Swedenborg, Daniel Douglas Home e, naturalmente, Chico Xavier. Na terceira parte eu trago exemplos de homens de bem, como Divaldo Franco, como um médico que eu conheci num voo, Dr. Washington, um oncologista. Falo do pai de Sérgio Cortella, enfim, coisas mais amenas. Mas qual a mensagem que nós pretendemos passar? Eu chego agora surpreendido, depois de passar 10 anos escrevendo, para trazer como tema, pelo menos nos iniciais, a figura do Cristo. Eu considero esse livro um dos mais importantes da minha lavra, por ensejar a análise de temas fundamentais da doutrina espírita, além de fazer justiça à grandiosidade do Cristo. Nunca o mundo precisou tanto de Jesus. Infelizmente, há algumas pessoas mais assodadas que estão dizendo aí, não, em 2057 nós já teremos um muro de regeneração. Não, na minha opinião, não. Não está em livro espírita nenhum, mas eu não acredito nisso. Não vai ser em 34 anos que nós vamos ter um mundo de regeneração. Se me falassem 340 anos, talvez. Mas nós estamos caminhando. E a doutrina espírita está cada vez mais esclarecendo pontos obscuros das filosofias e das religiões. Eu entendo, caros irmãos, que o espiritismo é Jesus que volta a nos falar, como dizia Richard Simonetti. Ele reacende os conceitos, os exemplos do Divino Mestre, elementos fundamentais para o progresso nosso da civilização da Terra. Quero agradecer aos dirigentes da casa pelo convite, pela recepção, pelo carinho, e espero que eu possa estar junto com vocês mais tempo, através de uma das 18 obras que eu trouxe ali para a venda. E eu estou muito à vontade para pedir a vocês que comprem os livros, porque toda a renda vai ser destinada a esta casa. E eu gostaria muito que vocês, em consideração, porque toda a casa espírita, neste momento, está precisando de ajuda. E se não formos nós darmos a nossa contribuição, quem que vai dar? Vocês sabem que um centro espírita, uma igreja, um templo evangélico, não pode ter verba nenhuma, subvenção. É contrário à Constituição. E tem que ser assim mesmo. Então nós temos que nos virar com promoções, com vendas, com isso, aquilo, para manter a casa espírita. Nós entramos aqui hoje, olha só, tudo arrumadinho, luz acesa, tudo limpinho, as cadeiras arrumadas. Isso custa dinheiro, gente. A casa precisa de alguém para limpar, para manter, trocar a lâmpada que eventualmente, enfim, precisa de grana para se manter.
Por isso eu peço a vocês que comprem meus livros. O preço de cada livro de capa é R$ 45, mas a editora me autorizou a vender um livro por 40, 2 por 70 e 3 por 90. E quem comprar 4 livros, além de pagar o preço mais baixo, tem também um brinde que o Theo separou para vocês lá. Então agradeço muito a recepção que tivemos. E o Theo vai rapidamente dizer para vocês, porque quando eu lanço um livro novo, as pessoas compram só o lançamento. Eu tenho mais 17 livros além do lançamento. O Theo vai dizer do que se trata cada livro, cada trilogia, para que vocês se motivem de acordo com o gosto de cada um. Muito obrigado. Eu achei que eu não ia atrapalhar mais, mas ainda sobrou para mim no final, né? Mas beleza. O Sidney, como ele disse, ele não trouxe só o lançamento, que é Jesus ou Cristo. Tem mais algumas outras obras que a gente vai falar rapidinho para vocês. Dissertativos, nós temos o Reencontro, que são crônicas e histórias, o livro que a gente falou hoje, Jesus ou Cristo. E tem o Fé, Sentimento ou Comportamento, mas esse vocês não vão comprar ainda, porque ainda está em edição. Mas futuramente, quem sabe, a gente volta aqui para falar dele, né? A trilogia do amor tem Sintonia com o Amor, comentários sobre o Sermão da Montanha, Amor Puro e Verdadeiro com... Muito bom esse, viu? O meu é outro favorito que eu falo para vocês qual é. ênfase para o amor materno esse. E está em produção também A Irresistível Força do Amor. Tem a trilogia da felicidade, Ser Feliz é uma Arte, Crônicas e Dissertações da Atualidade, ênfase para a conquista da felicidade. Ser Feliz é uma Decisão, que traz a mesma temática, e fechando a trilogia, tem A Felicidade Tem Pressa. Aí a gente vai onde está o meu favorito, né? Não estou querendo fazer aqui propaganda nem nada, mas enfim. Luzes em Paris. Esse, sempre que ele me pergunta, eu falo que esse é o meu favorito. E sempre que a gente conversa, eu ainda cito alguma coisa desse livro. É um livro muito bom de se ler. Luzes em Paris, ênfase para a codificação, obras básicas e páginas selecionadas da Revista Espírita, tendo como pano de fundo a Paris do século XIX e a epopeia vivida por Allan Kardec. Aí tem Luzes no Brasil, que é uma sequência. Alguns personagens de Luzes em Paris reencarnam no Brasil, tem uma outra história. E tem Sob a Luz que Liberta, que se eu fosse colocar numa sequência aí seria o meu segundo favorito pela história dos dois personagens que compõem o livro, que é muita treta, muitas vidas brigando, é muita coisa. Mas aí no final dá tudo certo, viu? Como diria Jorge Salomão no final do nosso programa Reencontro, né, Sidney? E tem a trilogia do Dr. Galton, que é um médico... Eu sempre achei que ele era psicólogo, mas ele é cardiologista, né, Sidney? Psiquiatra, é. E medicina, aí ele conhece a doutrina e a coisa fica legal e começa a funcionar e é muito bacana. Aí tem o Dr. Galton, restaurador de passados, o segundo, construtor de futuros, e o escultor de novos tempos. Tem uma certa ligação entre os três com esse personagem, também é uma sequência muito bacana. A trilogia Por quê? Que por enquanto é uma duologia. É duologia que fala? Existe essa palavra, não? Eu não sei, vamos falar duologia, porque o terceiro ainda está em fase de lançamento. Esses são perguntas, a gente tem lá um programa que chama Pinga Fogo, né? E tem também o Fagulhas de Luz. O pessoal pergunta, o Sidney responde, ele fez um apanhado das principais perguntas e dúvidas do pessoal, coisas mais antigas, coisas mais atuais, como depressão e medo, perdão, todas essas coisas. O primeiro, Por que o Espiritismo Responde? O que foi lançado recentemente, anterior agora ao Jesus, é O Conhecimento Liberta, está em fase de produção, porque é preciso evoluir. E finalizando os romances, temos Herdeiros de Nós Mesmos, tem um pano de fundo de uma história muito bacana. A gente pensa que o Holocausto foi só aquele lá, de matar judeu, mas teve outra coisa triste aí, viu? Mas no livro é triste, mas passa de um jeito que dá para entender e depois a coisa... Sempre, o bom é que sempre no final a coisa fica legal. Um negócio que resolve tudo bem. Basta a gente querer, né? De Volta ao Nosso Lar, que ele escreveu em parceria com o Ailton Paiva, baseado na obra Nosso Lar de André Luiz. Gabriele, Um Ponto de Luz, também é muito interessante. Eu vou falar que é interessante, eu vou falar que todos são interessantes, né? Ninguém vai falar que um produto é ruim, né? Falar, tô vendendo essa água aqui, mas não compra não, que ela é ruim, tá? Ninguém vai falar isso, né? E, por fim, Prepare-se, A Terra Vai Brilhar. Esse também está em fase de finalização. Mas eu acho que você trouxe todos os volumes, né? Temos os 18, né? Então, aí, como ele falou, tem uns que tem brinde, caso comprar 4 e por aí vai. Ele já falou os valores. E eu vou deixar vocês tranquilos agora, que vocês já pagaram todos os pecados me ouvindo até agora. Obrigado, viu?
Muito bom. Nós queremos agradecer imensamente a presença do Sidney, do Theo, né, nessa comunicação, na sua apresentação desse conhecimento bastante profundo sobre Cristo, sobre essa época, que reflete-se até nos dias de hoje e irá continuar, pois esse é o rumo, o roteiro em que o nosso Pai reservou para todos nós, né? Então nós queremos agradecer imensamente pela presença, por estar conosco. Foi um prazer tê-los aqui, né, nesse momento tão especial dessa casa, dos 87 anos de comemoração, de trabalho e de atividades, né? Nós temos todo o aniversário, nós lançamos a campanha da criança, onde nós adotamos uma criança para o Natal, tá? Então, aqueles que queiram, nós ainda temos, acho que 20 lá, se não me engano, né? E aqueles que queiram, é uma roupa e um sapato, tá? Que nós iremos doar no dia 17 de dezembro, é isso? 17 de dezembro, que nós teremos a festa com as nossas famílias assistidas, que são 60 famílias que estamos dando amparo na época de hoje, tá? Então, aqueles que queiram adotar essa criança, só passar na saída lá com a Versi ou com a Luísa e escolher a criança, masculino, feminino, a idade, tá? E depois combinar com elas para trazer ali a roupinha para ser doada, tá? Nós não incluímos mais brinquedos, porque os brinquedos a casa assumiu o compromisso de comprar para fazer um trabalho de igualdade, né? Porque nós colocávamos junto à cesta um brinquedo e notamos que havia muita diferença. Então, um recebia um brinquedo mais, né, aprimorado, outro brinquedo mais simples, e a criança ficava ali, né, constrangida, né, na hora de receber, né? Então nós resolvemos mudar, e aqueles que queiram colaborar também com o brinquedo poderá fazer uma doação em espécie, né, em dinheiro, e nós iremos destinar esse valor para a aquisição dos brinquedos, tá bem? Então, para encerrar, nós vamos fazer uma prece, lembrando que amanhã nós teremos o Edmir Garcia de Bebedouro, né, com a temática Conflitos Existenciais, às 20 horas. Aqueles que queiram comparecer, será um prazer recebê-los mais uma vez nessa casa, tá bem? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade, por esta noite tão esclarecedora, que nós possamos refletir sobre as temáticas e trazer para nós um aumento de conhecimento e de cultura sobre Jesus, sobre Cristo nas nossas vidas. Que possamos levar para casa, para os nossos ambientes, vibrações de paz, de harmonia, de serenidade. E vamos lembrar também, como sempre fazemos, lembrando dos nossos irmãos neste mundo de provas e expiações, aonde ainda existe uma quantidade enorme de dores, de conflitos, de transtornos das mais variadas espécies no campo material e no campo espiritual. Que Deus possa abraçar, acolher e amparar a todos os seus filhos nesses momentos tão delicados pelos quais passamos, e que cada um possa encontrar o seu roteiro, o seu caminho para suportar, entender, compreender e conseguir lutar diante das suas necessidades. Assim, Senhor, gratos, nos despedimos por mais essa noite. Que assim seja.